Capítulo 8. Aqui as suas orelhas ficarão vermelhas quando você perceber como o seu comportamento é descarado durante os intervalos para o café e fará uma viagem ao Mar do Sul como recompensa. O sedutor inconsciente, como você paquera sem ao menos perceber, é realmente óbvio. Ser capaz de ler a linguagem corporal dos outros e controlar a própria são habilidades muito úteis quando nos sentimos atraídos ou interessados de algum modo em alguém. Existe uma verdadeira biblioteca de comunicação silenciosa e inconsciente onde podemos mergulhar quando a mente inconsciente entra no clima. Talvez isso esteja provocando culpa em você, que está pensando: mas eu tenho namorado, ou não faz sentido ler isso, sou muito feliz no meu casamento. O seu estado civil, porém, é completamente irrelevante. Os seres humanos são animais sociais. Necessitamos do reconhecimento dos outros e de permissão para conhecer outros membros da nossa espécie para nos sentirmos bem. Assim como ocorre com as emoções, é um mecanismo importante para o funcionamento das nossas estruturas sociais e para nossa capacidade de aproveitar a vida. A paquera, um pouco de reconhecimento, podem ser coisas muito pequenas e inocentes. É claro que podem acabar levando à procriação e reprodução da espécie, mas, nos estágios iniciais, realmente são apenas um tipo de empatia mais especificamente direcionado, o que também é um tipo de reconhecimento. Pessoalmente também acredito que as pessoas que vivem relacionamentos firmes podem precisar voltar a paquerar um pouco para apimentar a relação. Além disso, mesmo se você não quiser paquerar alguém que não seja o seu parceiro, não pode ser bom para sua autoestima saber que alguém está interessado em você só de olhar para ele. Ou, se estiver solteiro, como você revela o próprio interesse sem ser óbvio demais. Ou, se aquela pessoa fantástica vier conversar, como prender o interesse dela sem deixá-la ir embora e sumir? Qual é o melhor modo de rejeitar alguém? Eu sei de cursos de paquera que ensinam coisas como acariciar com os olhos e caras e bocas, mas não é isso que pretendo falar. Ao contrário, falarei de todas as coisas que nós já fazemos inconscientemente em silêncio. Então, vamos lá. Empatia e contato ocular 6. Imagine-se em algum espaço social com muita gente. Talvez uma festa de Natal no trabalho, uma estreia no cinema ou um casamento. Também poderia ser a plataforma da estação de trem, ir buscar os seus filhos na creche ou no refeitório do trabalho. Imagine-se ali com amigos, com quem você conversa. De repente a sua mente inconsciente vê alguém alguns metros à sua direita, alguém que, inconscientemente, você acha interessante. A primeira coisa que você faz é estabelecer empatia com a pessoa do outro lado do espaço. Lembra do exercício de empatia no início do livro? Você começa adaptando-se à linguagem corporal e ritmo da pessoa. Deixe também o seu corpo aberto à pessoa, removendo quaisquer obstáculos, como taças, capacetes ou qualquer coisa que esteja segurando com a mão direita, para que ele não fique escondido pelo seu braço ou por um objeto. A sua mente inconsciente cuida de tudo isso para você. Na verdade, talvez você nem tenha percebido ainda que a pessoa está ali. Você iniciou um processo de comunicação, esteja você consciente ou não. O seu próximo passo será começar a observá-lo discretamente, com um olhar de soslaio de vez em quando, o suficiente para demonstrar o seu interesse. Em termos puramente mecânicos, você olha para a pessoa até que ela olhe de volta. Depois você mantém um pouco o contato ocular antes de desviar os olhos outra vez. Você não mexe a cabeça, que ainda está de frente para a pessoa com quem você está. A sua única parte que se move são os olhos. As mulheres têm acesso a uma arma devastadora que, infelizmente, não está disponível para os homens. As mulheres, quando começam a desviar os olhos depois de fazer contato ocular, olham para baixo por um breve momento. A expressão olhar furtivo refere-se a isso. Exercício de paquera. Se você for mulher, experimente este teste simples. Imagine uma pessoa atraente do outro lado da sala. Olhe para essa pessoa com o canto do olho e depois desvie o olhar, movendo os olhos para o lado. Olhe para a pessoa de novo.
Mas, desta vez, ao desviar o olhar, olhe primeiro para baixo. Notou alguma diferença? Pareceu algo conhecido, de alguma forma? Eu acho que sim. Olhar para baixo é um convite. É um sinal de submissão que diz: sou inofensivo ou até quero ser conquistada. Infelizmente, as nossas paqueras inconscientes em geral giram em torno da submissão feminina ao homem. Não é muito politicamente correto nem palatável de um ponto de vista contemporâneo, mas é assim que funciona. Somos assim desde os primórdios e não somos as únicas criaturas que o fazem. A maioria dos rituais de acasalamento do reino animal envolve elementos de submissão feminina, e a dança do acasalamento humana não foge à regra. Senão, o homem simplesmente nunca teria coragem de se aproximar da mulher. Exibindo as plumas agora, vamos voltar àquela sala onde você estava. Ao confirmar, inconscientemente, que a outra pessoa está observando você, você exibe as suas belas plumas, como um pavão. Ou, melhor, você faz o equivalente humano. Começa tentando melhorar a aparência para ele. Arruma a roupa, o cabelo, as joias. A postura ficará mais alerta e as costas, mais retas. Se você for homem, exibirá o seu tórax musculoso, ao menos teoricamente, para mostrar que é um macho alfa. E, se você for mulher, apresentará as suas qualidades da melhor maneira que conhece. Em resumo, não importa quem seja, você começará a mostrar o que tem. E, se você for mulher, mexer no cabelo ou nos brincos é uma demonstração dupla de submissão feminina. Assim como fazem outros animais para demonstrar submissão, você expõe as partes mais sensíveis do corpo, os pulsos. Você também exibe as palmas, o que demonstra que não está segurando uma pedra nem outros implementos que pudessem ser usados para acertar a cabeça de algum homem que se aproximasse. Mostrar a mão vazia é um modo muito antigo e primitivo de demonstrar intenções amistosas. Os chimpanzés que estão lutando fazem o mesmo para mostrar que não querem mais lutar. Embora não sejamos mais macacos, o nosso inconsciente ainda registra a importância do gesto, e nós, humanos, até desenvolvemos as nossas próprias variações dele. O motivo original que justifica estender a mão ao cumprimentar na verdade é mostrar que você não está segurando uma espada. O desafio chegou a hora de examinar. Você demonstra interesse examinando a pessoa, o que é feito com os olhos semicerrados e inclinando a cabeça. Você está examinando. Isso é tudo que nós, homens, temos em nossos arsenais. Se nada tiver acontecido, precisamos tomar uma decisão consciente para nos aproximar da pessoa que estivemos estudando inconscientemente. As mulheres ainda dispõem de outra arma. É devastadoramente simples e mortal. Mais uma vez, se você for mulher e puder experimentar isso enquanto lê, vá em frente. Você saberá exatamente do que estou falando. Eis a postura. Cabeça e olhos assumem a posição de exame. Semicerre os olhos e incline a cabeça. Depois, ponha a mão no quadril, que você levanta um pouco. É isso. Agora, como mulher, você não está mais sendo submissa, você está propondo um verdadeiro desafio. Essa pose diz: estou curiosa, mas será que você tem coragem suficiente para vir até aqui? Nada mais direto. Lembre, ainda são técnicas inconscientes que você está usando. Então, sem saber que você fez alguma coisa para incentivar, de repente a pessoa está bem à sua frente querendo conversar. E você nem imagina como aconteceu. É bem provável que a pessoa pergunte se vocês se conhecem, porque você parece muito familiar. Sabe quem você lembra? A própria pessoa, é claro, já que você ficou seguindo a linguagem corporal dela. A sua posição indica confiança e interesse se estiverem de pé, ou sentados, de frente um para o outro. É um sinal forte de atração, porque vocês estão literalmente expondo um ao outro os seus lados vulneráveis. Em geral ficamos a um ângulo de 45 ao conversar, pois ficar diretamente de frente é íntimo demais. Qualquer animal sabe que os lados são as partes mais protegidas do corpo. Para ficar diretamente de frente, vocês confiam muito um no outro, provavelmente porque se conhecem bem, ou é um sinal de atração.
Pelo mesmo motivo, pode ser ameaçador se alguém se aproximar de frente. Se você ficar perto demais ou caso se debruce sobre alguém, será considerado intrometido e agressivo, não humilde e vulnerável. Se você ficar de frente para alguém que se sinta desconfortável com a situação, o desconforto será expresso por toques no pescoço, colarinho ou colar. É um sinal indicando que você deve recuar fisicamente ou mudar de assunto. Você está perto demais ou falando sobre algo que o deixa desconfortável. Agora que vocês estão de frente um para o outro e conversando, a técnica da paquera assume mais nuances. Aproveite a oportunidade para prestar atenção ao comportamento inconsciente da pessoa. As pupilas estão dilatadas indicando interesse. A linguagem corporal dele, se abriu, não havendo mãos nem outras coisas entre vocês. Também observe se ele, está bem plantado no chão, com os 2 pés, e não prestes a fugir. Chegou a hora de usar os métodos de empatia que você não podia usar enquanto estava distante. Se você agir corretamente, vocês logo estarão se revezando ao acompanhar e conduzir a linguagem corporal um do outro. Vamos imaginar que a conversa continuou e, um pouco depois, vocês se sentaram no sofá ou em cadeiras, na pior das hipóteses. Continua do mesmo jeito. Você continua destruindo quaisquer barreiras entre vocês. Sentar de pernas cruzadas é uma ideia ruim, embora seja uma posição aterrada. O motivo é que a perna também se torna uma barreira. Então, os 2 pés devem estar plantados no chão. Outra barreira que costuma ser removida nesse ponto são os óculos. Você os tira ou os empurra para a testa. Como você sabe, quem está interessado fica alerta, energético e em geral inclina-se um pouco para frente quando você fala com ele. Sinais de que alguém está desinteressado, inquieto ou nervoso podem ser atos falhos gestuais. Se ele, estiver gostando da sua companhia, as mãos e os pés devem estar parados e relaxados, não se mexendo ou batendo no chão. Repare se as mãos se movem em direção ao rosto. Lembre-se do que leu no capítulo sobre a mentira. Coisas sensuais. Um sinal novo que começa a aparecer agora, se é que ainda não apareceu, é tocar-se discretamente ou tocar um objeto, como uma taça. Dependendo de como o relacionamento tiver se desenvolvido, pode ser um sinal de que ele, se sente um pouco acuado e precisa confirmar o próprio senso de realidade. Aí a pessoa provavelmente tocará o pescoço e seus olhos passearão. Mas, se o relacionamento ainda for bom, esses sinais são carícias inconscientes e simbólicas direcionadas a você. Um comportamento parecido é colocar coisas na boca, e não me refiro a batatas fritas nem sanduíches de queijo. Nesse momento, começamos a chupar e mastigar azeitonas, cubos de gelo, chocolate ou qualquer coisa que possa ser movimentada entre os lábios de um jeito moderadamente sensual. Também começaremos a lambê-los, os lábios, não os cubos de gelo, um pouco. Tudo isso pode parecer meio bobo, mas é sério. Quem falou que o nosso inconsciente é sofisticado? Não haveria nenhuma necessidade para tanto, de qualquer forma, já que não notamos essas coisas. Ver alguém por quem sentimos atração, comer ou beber é um alarme quase irresistível para o nosso inconsciente. E, como se não bastasse, decidimos relaxar um pouco nesse estágio. Os homens afrouxam a gravata e desabotoam a camisa, ou tiram a jaqueta ou colete, e as mulheres costumam tirar os sapatos, soltar o cabelo ou pelo menos afrouxar uma das sandálias. O que de fato estamos fazendo é começar a nos despir. Não estamos conscientes de nada além de viver momentos agradáveis, mas a dança do acasalamento está só começando. Uma história real. Entendo plenamente se você estiver achando difícil aceitar que o comportamento que estou discutindo ainda é inconsciente. Tem certeza de que nunca deixaríamos de perceber tais investidas tão flagrantes na sedução? Talvez não se estivéssemos observando em silêncio a pessoa em questão. Mas lembre-se de que você está ocupado pensando nas coisas sobre as quais está falando, ouvindo a outra pessoa e adicionando os seus próprios comentários sagazes, exibindo seu melhor comportamento.
Simplesmente não há tempo para pensarmos sobre essas coisas conscientemente, em especial quando não temos tanta certeza do que significam. Vou contar uma história que ilustra como somos inconscientes. Há mais ou menos um ano eu estava dando uma palestra num resort de luxo. Como estava muito quente, as roupas eram informais, às vezes mínimas, até nos contextos mais formais. Certa noite estávamos jantando num restaurante ao ar livre. Um homem que havia se tornado famoso graças ao seu físico e tamanho impressionantes entrou e sentou-se. Era impossível ignorar a presença dele, que era tão óbvia a ponto de todos os hóspedes lhe lançarem uma olhada rápida antes de voltar a comer. Cerca de um minuto depois que ele sentou, uma jovem dirigiu-se a ele. Ela exibia cabelos longos e oxigenados, cerca de 25 anos, vestia uma camiseta muito decotada, saia curta e sandálias. Eu estava muito distante para conseguir ouvir a conversa, mas dava para estudar o comportamento deles. Ele afastou a cadeira da mesa para conseguir olhar para ela diretamente, o que eu achei um gesto simpático, indicativo de que ele estava pronto para lhe dedicar tempo e atenção. É claro que o tamanho dele impossibilitava uma demonstração de fraqueza ou vulnerabilidade para ela, porém, o mais importante é que ele também não apresentou nenhuma ameaça, já que estava sentado enquanto ela estava de pé. Eles conversaram por cerca de 2 ou 3 minutos. Durante a conversa, veja o que ela fez. Primeiro, pôs uma das mãos sobre a mesa próxima a ela. Como a mesa era bem baixa, isso significa que ela estava inclinada para o lado e apoiada no braço, o que transformou o braço num apoio útil para empurrar os seios para cima e para fora, na direção dele. 20 segundos depois, ela move a mão sobre a mesa um pouco mais para cima. Como a mão agora está um pouco à frente dos pés, a mulher ficou levemente inclinada para frente, o que alinhou o decote diretamente com o rosto do homem. Depois de mais 20 segundos, ela começou a tocar o pescoço, mas não de modo nervoso. De um jeito sensual. Ela passava o dedo despreocupadamente numa carícia ao longo do colar e de gola da camiseta. Isso levou meio minuto antes que ela tirasse a sandália direita e começasse a esfregar o pé descalço na perna esquerda. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Eu quase me engasguei com a salada. Como ele reagiria? Bem, ele fez exatamente o oposto dela. Olhava em volta, menos para ela, respondia secamente às perguntas que ela fazia, dava para eu ver mesmo sem ouvir as palavras, batia com os pés no chão e ficava mexendo as mãos evasivamente. Depois de um tempo, ela teve de desistir e voltou para a mesa dela. Quando a conversa deles terminou, eu não resisti. Procurei a mulher o mais depressa possível e perguntei sobre o que tinham conversado. Ela havia percebido a conversa como estritamente de trabalho. Na verdade, ele havia comprado um produto dela um ano atrás. Ela queria saber se ele tinha ficado satisfeito. Ela ficou profundamente chocada quando descrevi o comportamento dela e a atração óbvia que ela havia demonstrado. Ela afirmou que não se lembrava de ter feito tudo o que eu mencionei e ficou muito preocupada de ter passado uma impressão nada profissional. Eu acreditei nela. Também conversei rapidamente com o homem. Comecei dizendo que entendia que isso devia acontecer com ele o tempo todo e que deve ser chato. Ele admitiu que era verdade, mas que se esforçava para ser atencioso, simpático e educado com todos. Quando descrevi o comportamento que ele havia exibido, ele ficou tão perturbado quanto a mulher. Ficou preocupado de ter transmitido uma impressão desrespeitosa ou antipática e perguntou se eu achava que ele deveria pedir desculpas a ela. Eu disse que provavelmente não era necessário, já que nenhum deles havia tido consciência do próprio comportamento, que dirá do comportamento do outro. Os dois são exemplos clássicos de tudo que você leu até agora e eles realmente nem perceberam. Ao menos não conscientemente. Se eu tivesse questionado o inconsciente deles, é quase certo que eu teria recebido respostas completamente diferentes. Mas eles estavam conscientemente convictos de que tinha sido uma conversa curta e profissional. Lembre-se disso caso você fique nervoso ao acompanhar a linguagem corporal de alguém, você pode se dar melhor do que pode imaginar.
Quando o interesse diminui voltando a você e ao sofá, ou às cadeiras. Se a esta altura você tiver se cansado da outra pessoa, tenho certeza de que conseguirá adivinhar que mudanças terão acontecido no seu comportamento. Você simplesmente começa a não criar empatia. Barreiras são reerguidas. Óculos de volta, braços cruzados, por exemplo, segurando coisas nas mãos, as pernas se cruzam sob a cadeira, levantando os pés, ou cruzam-se na altura das coxas. O corpo fica tenso. O contato ocular se rompe. Algumas pessoas de repente parecem mais interessadas em espanar uma poeira invisível ou esfregar manchas imaginárias na roupa. A outra pessoa logo levantará, dizendo ter acabado de ver alguém com quem precisa conversar, pedirá desculpas e sairá. Ao se reunir aos seus amigos, que perguntam onde você esteve, você responde que estava falando com um desconhecido. E pronto. O fato de você ter estado envolvido num jogo sensual por meia hora não ficou na sua memória. Tudo o que eu descrevi acontece em silêncio. Como você pode adivinhar, é muito possível demonstrar esse comportamento sem sequer ser sutil, enquanto estamos envolvidos numa conversa corriqueira superficialmente. Mas pense como seria eficaz se as suas palavras correspondessem aos seus atos também. Você pode se tornar perigosamente irresistível, praticando a sua empatia e a comunicação em silêncio. No exemplo anterior descrevi uma série de comportamentos que podem ser demonstrados um após o outro num único encontro, mas é claro que isso pode continuar por mais tempo ou até incluir apenas um único sinal de cada vez. Como aqueles dois colegas de trabalho. Todo mundo sabe que algo está acontecendo, não importa o quanto eles neguem, apesar de todos os encontros deles na sala de fotocópias serem uma profusão de pulsos expostos, lábios umedecidos, não lambidos, e conversas frente a frente. Isso pode continuar para sempre e, se nada mais acontecer, é muito provável que aconteça. Os seres humanos são animais sociais. Precisamos ser reconhecidos pelos outros e poder reconhecer outros membros da nossa espécie para nos sentirmos bem. Não precisa ser mais do que isso, a menos que você deseje, é claro. Até agora este livro descreveu como aprender a observar os sinais inconscientes que os outros demonstram e aprender sobre os seus próprios sinais. Você pode usar esses conhecimentos de vários modos, mas a premissa básica sempre foi a mesma. Agora estamos prontos para uma nova abordagem. Nos próximos 2 capítulos você aprenderá técnicas para uma influência real. A influência que você pode conquistar ao conduzir alguém à empatia, por exemplo, é um tanto passiva. No próximo capítulo falaremos sobre influenciar ativamente as opiniões, ideias e emoções dos outros, coisas que um bom leitor de mentes precisa saber fazer. Muitas dessas técnicas, como os comandos ocultos do capítulo 9, ou as âncoras do capítulo 10, podem ser usadas para melhorar as situações dos outros. Algumas das outras técnicas são incluídas para ajudar você a se proteger, já que você está sob um bombardeio constante de truques sofisticados que as pessoas usam para acessar os seus pensamentos, geralmente para fins publicitários ou políticos. 6. O que você vai ler aplica-se tanto a homens quanto a mulheres. Geralmente usamos os mesmos métodos ao paquerar. Eu indicarei quando os métodos forem diferentes.